Conexão Política. Ligando você ao poder. Você tem um encontro marcado com a política e a informação de qualidade. O podcast Conexão Política recebe um convidado especial para um debate direto e esclarecedor sobre os temas que impactam o Brasil e o Amazonas. Conexão Política, ligando você ao poder. Sob a apresentação de Gessé Oliveira. Conexão Política. Ligando você ao poder. Olá, está começando mais um Conexão Política, ligando você ao poder. Eu sou Gessé de Oliveira e trazemos hoje como entrevistado de hoje uma pessoa, um homem, que tem uma história, veio da saúde, da linha de frente na época da pandemia e agora ele chegou também à política e com um grande propósito, sempre cuidar de pessoas. Esse é o propósito e o legado que Deus tem deixado na alma dele. Ele é fisioterapeuta, professor, gestor, ex-presidente do sindicato da categoria e agora vereador no município de Manaus. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Sérgio Baré. Boa tarde, Gessé. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo, acompanhando essa entrevista. Estou aqui de coração aberto, de braços abertos para a gente conversar, bater um papo, esclarecer o que a gente está fazendo no nosso mandato, o que a gente já fez e o que a gente pretende fazer durante o decorrer do nosso mandato. Então, eu estou à sua disposição. Ok, obrigado, vereador, por estar conosco aqui. E a gente já iniciando, apresentando o vereador. Ele é um caboclo também como a gente, veio de uma história e ele vai já fazer a abertura aqui e contar a vida dele. Pessoa casada, pai de família, chefe de família, fisioterapeuta, como eu falei. Eu queria que ele desse ele mesmo essa pincelada de vida, quem ele é. Quem é o Sérgio Baré, por favor? Sérgio Baré é um roraimense que chegou aqui em Manaus em 1999, vim com o propósito de estudar. Entrei na faculdade de fisioterapia, na primeira turma de fisioterapeutas do estado do Amazonas. Me formei em 2004 e ainda recém-formado passei em 2 concursos públicos e virei servidor público estadual e municipal. Aqui conheci minha esposa, aqui a gente construiu família, casamos. Hoje já temos 19 anos de casado, esse ano a gente completa 20 anos de casado e resolvi, o ano passado, entrar na política. E esse entrar na política foi construído ao longo do tempo que eu passei à frente do Sindicato dos Fisioterapeutas do Amazonas. Em 2019 eu assumi essa missão, de estar à frente desse sindicato. Trabalhamos, conquistamos resultados tanto para os servidores públicos do estado quanto do município, o que me colocou numa prateleira de possível candidato. Eu resolvi, em 2024, colocar meu nome à disposição da população e fui agraciado com 3.466 votos que me garantiram uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Eu estou lá para representar não só esses eleitores, mas toda a população de Manaus. Nós que somos agraciados aí por receber uma pessoa que tem um propósito de cuidar de pessoas. Porque hoje na política, assim, eu falo, são palavras minhas, é uma raridade a gente ver o político que tem um fim coletivo. Geralmente o fim dele é próprio, é pessoal. E quando a gente vê, eu recebi esses de outro vereador com 8 mandatos também aqui, e quando a gente recebe pessoas que têm o propósito de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas, é um legado que está dentro da pessoa, isso aí é gratificante para nós também, que somos pessoas. Então, sou feliz por o senhor ser hoje, não mais roraimense, mas também um cidadão amazonense e manauara aqui comigo também. Eu quero falar hoje aqui de raiz e identidade. Fora do cargo, quem é o senhor como pai, como amigo, como filho, e vamos chegar no vereador logo logo, né? O senhor já falou que é casado, há 20 anos, tem esposa, mas o senhor tem seu momento de lazer também com seus amigos, seu rol de amizades ainda impera, ou às vezes a pessoa já está assim na política, a gente se abstém de todo mundo e fica só nessa classe. Como é que é? Diga para nós. Não, eu continuo com as minhas amizades da faculdade, do tempo de faculdade, que eu comecei a conhecer e construir novas amizades aqui em Manaus. Essas amizades também foram construídas no meu tempo que eu passei no serviço público como servidor público, tanto no Hospital João Lúcio,
quanto nas unidades de saúde do município que eu trabalhei. Aí foram 3 UBSs e uma policlínica. A gente sempre está em contato, né? Os meus amigos que eu fiz também, já no início da minha carreira política, a gente mantém a nossa amizade, até porque esse é o nosso perfil, Gessé. Meu perfil é um perfil de gente da gente, gente que sabe de onde veio, gente que trabalha em prol e benefício das pessoas, daqueles mais humildes, daqueles mais carentes que necessitam. O meu perfil parlamentar fala muito quem é o Sérgio Baré, sabe, a pessoa, o ser humano Sérgio Baré. Então, eu estar na política hoje só garante, né, de fato, essa minha intenção. Quando eu fui candidato, Gessé, eu orava lá em casa, quando eu levantava da cama, e pedi uma oportunidade para Deus, né? Porque a minha candidatura foi uma candidatura que não teve apoio de político nenhum, não tive apadrinhamento político, eu não tinha estrutura financeira, então era uma campanha muito difícil de acontecer, de dar certo. Então eu pedia para Deus uma oportunidade, para Ele abrir portas para mim, que eu conseguisse entrar no coração das pessoas, e eu não tenho dúvida que houve uma intercessão maior, porque não tinha prognóstico nenhum para me vencer. E quando eu conversava com Ele, eu falava para Ele que Ele conhecia, que Ele conhece até os nossos pensamentos, e sempre falava nas minhas reuniões: eu quero entrar na política para fazer com que a política realmente cumpra de fato o seu verdadeiro papel social, que é servir. E é o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia de mandato. Não tem um dia na minha vida que eu não saia de casa para atender demandas, para atender o chamado da comunidade, para resolver o problema das pessoas, para me servir as pessoas. Muito bom. Eu sei que o senhor passou um período trabalhando no tempo da pandemia no João Lúcio. Corrija-me se eu estiver enganado. E eu queria que o senhor contasse como foi esse momento lá, porque eu sei que foi um momento assim estrondoso para a gente que está aqui fora, a gente viveu pânico. E como era para o senhor que estava lá dentro? Porque o senhor servidor, como outros servidores, linha de frente, muitas pessoas adoecendo, parece que a saúde de vocês, assim, além de ser imbatível, é super protegida pelo Pai, né? Por Deus. Como é que foi esse momento lá? Conte para nós, por favor. Até respirei fundo, porque relembrar o que nós passamos pelo lado de dentro dos hospitais não é uma coisa fácil. Porque quem é profissional da saúde e que viveu a pandemia da Covid-19, mas viveu pelo lado de dentro, viu muita coisa que as pessoas comuns que não estão lá dentro não viram. Naquela oportunidade, Gessé, eu era coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital João Lúcio. Eu coordenava ali quase 40 profissionais na época. E eu me lembro muito bem da rotina pesada que foi a gente trabalhar na primeira onda, onde tudo era muito desconhecido da gente, a doença em si, mas principalmente na segunda onda, que ela veio muito pesada, E a nossa capacidade de assistência dos hospitais continua reduzida, né? Nem que era reduzida, continua reduzida. Parece assim que os nossos governantes não aprenderam a lição, porque eu sou servidor público no João Lúcio desde 2009, e desde 2009 aquela unidade hospitalar sempre teve os seus leitos de UTI lotados, sempre. Raramente a época, o período onde tem vaga disponível na UTI. Geralmente a UTI é lotada. Lá tem 2 UTIs, tem um total de 27 leitos. Então, se em um cenário normal, aquela unidade de terapia intensiva já é lotada, você imagina em um cenário de pandemia, onde todas as pessoas que lá estavam internadas estavam precisando de um leito de terapia intensiva. E quem salvava as vidas é a terapia intensiva, é o cuidado intensivo. Então,
é fato que iríamos perder muitas pessoas, né? Então, e parece, como eu falei, que os governantes não aprenderam porque o período de pandemia passou, mas não foi feito nenhum trabalho para a expansão do número de leitos de unidades como João Lúcio, como Platão Araújo, como 28 de agosto, que precisam ter um olhar por parte do governo do estado, um olhar mais específico para o aumento da capacidade de internação, principalmente de leitos de UTI. Então, para que em um evento como esse atípico, né, a saúde pública esteja mais preparada para cuidar, para zelar pela vida das pessoas. Uma resposta imediata. Uma resposta imediata. Mas eu queria aproveitar também essa oportunidade Fica à vontade. para mandar um forte abraço para os meus colegas da saúde que ainda estão trabalhando na linha de frente nos hospitais. Aí vai maqueiro, né, tanto o pessoal da administração, do almoxerifado, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os psicólogos, o profissional de serviço social, os médicos, né, enfim, todos os profissionais da saúde que estão envolvidos no cuidado dos pacientes que hoje necessitam de cuidado também. Um forte abraço para vocês. A gente sabe o que a gente viveu. Eu fiz um pronunciamento há poucos dias na Câmara Municipal. Eu falei que o profissional da saúde não quer ser chamado de herói em época de pandemia. O que o profissional da saúde quer é respeito e valorização. É isso que a gente quer. E valorização salarial também, né? Porque é defasado demais o salário, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em valorização, entra também a parte de salarial, né? Isso. Então, infelizmente, hoje, o governo do estado adotou uma postura de terceirizar a saúde pública e a gente vê hoje profissionais aí que trabalham em regime de plantão, 12 plantões no mês, com um salário baixíssimo, um salário que não chega a R$3.000, sabe, um salário de um profissional de nível superior que trabalha dentro de uma unidade de terapia intensiva, sabe, salvando vidas. Realmente algo que não é aceitável, não é digno, sabe, para aquele profissional que está ali trabalhando. Nós vamos ao intervalo e logo estaremos voltando com Conexão Política, ligando você ao poder. Conexão Política, ligando você ao poder. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos! Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WK Connect Brasil, de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá! Olá, cantores de Manaus! A WK Connect Brasil está lançando uma proposta especial para produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio, com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WK Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe e vai trazer para cá nessa nova parceria com a WK Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguarde, hein? Sabe o que você fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer tudo.
Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WK Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos. Oferecendo produções de alta qualidade, com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WK Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo. Vitória Fernandes e você, aqui na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WK Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WK Connect Brasil. Conexão Política. Ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política, ligando você ao poder. Ao meu lado está o vereador Sérgio Baré. E vamos voltar ao assunto que nós estávamos sobre saúde. Como ele já passou dentro de uma pandemia em um hospital, nós estávamos falando no outro bloco e vamos voltar ao assunto. Hoje a saúde, vereador, como o senhor vê, ela está melhor ou está pior do que, vamos dizer, da pandemia pelo menos para cá, que foi um período mais grave e tal? Como a gente vê hoje? Olha só, Gessé, eu tenho uma opinião muito bem formada com relação a isso. Melhorou em alguns pontos e piorou em outros pontos. Então, eu tenho uma formação técnica em gestão da qualidade. Eu fiz essa pós-graduação no Albert Einstein e ganhei uma experiência muito boa nessa área de gestão hospitalar. Então, e falando da saúde do Estado, primeiro, dos hospitais. Os hospitais hoje, a grande maioria dos nossos pronto-socorros, eles estão com a sua gestão terceirizada. É uma organização social que está tomando conta dessa gestão. Isso é bom ou é ruim? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Vou falar primeiro do lado bom. Sim, senhor. O lado bom é que eu tenho convicção que essa gestão entrega qualidade na sua gestão, ou seja, melhora a assistência na ponta. Em contrapartida, o que está acontecendo? Uma empresa, uma organização social é contratada pelo governo do estado para gerir um hospital, uma unidade hospitalar, como por exemplo, João Lúcio. Essa empresa hospitalar, ela contrata uma outra empresa para contratar os profissionais via PJ. Para não ter vínculo. Para não ter vínculo, é a quarteirização da saúde. É tipo uma sonegação. Sabe quem paga o pato nessa história? É o profissional da saúde, que é mal remunerado, que é maltratado e que muitas das vezes tem os seus proventos atrasados. E perde benefícios. Perde benefícios, exatamente. Perde benefícios, perde direitos. Profissionais que não têm direito a tirar férias, inclusive. Nem tirar férias, muito menos direito a adoecer. Entendeu? Então, assim, tem uns prós e tem uns contras do que está acontecendo na saúde pública do nosso estado. Saindo do estado, indo para o município, que eu também conheço a rede municipal de saúde, por ser servidor desde 2009, servidor público municipal também, sou servidor público estadual e municipal.
já trabalhei em 3 unidades básicas de saúde, já trabalhei em uma policlínica. E eu sou da época, Gessé, que eu trabalhava naquelas antigas casinhas de saúde. Me lembro. Onde a gente não tinha nem espaço para trabalhar. Eu trabalhei numa UBS que eu atendia na sala de curativo, atendia meus pacientes, revezando com a enfermeira o período de fazer curativo. Comparado com hoje, com essas novas unidades de saúde que estão sendo reformadas, ampliadas ou construídas, principalmente as unidades de saúde Porte 4, uma unidade que prepara a saúde pública para o futuro, atende à necessidade atual e já prepara a saúde pública para o futuro, é muito diferente. Então, se eu posso destacar algo de bom nessa gestão municipal, é a ampliação das unidades físicas, das unidades de saúde, ampliação física. E se eu posso fazer alguma crítica construtiva com relação à saúde pública municipal, é ainda o déficit de recursos humanos que existe na rede pública municipal. Vou lhe dar um exemplo claro da minha profissão de fisioterapeuta. O último cargo de fisioterapeuta criado na rede pública municipal foi no ano de 2005, na gestão do ex-prefeito Serafim Correia, ou seja, há 21 anos atrás. Há 21 anos, a demanda da fisioterapia na nossa cidade aumentou também o número de unidades de saúde, porém a força de trabalho encolheu. Ou seja, vai ter fila, vai ter demanda, vai ter insatisfação por parte da população. Então, se eu tenho algo a fazer como crítica construtiva, é exatamente essa falha da gestão pública municipal, que não é do atual, é de histórica mesmo. Há 21 anos não se criam novos cargos, por exemplo, na área de fisioterapia. Se a gente for levar também para outras áreas, também tem déficit de recurso humano. Por o senhor já foi presidente do sindicato, né, dos fisioterapeutas, o senhor deve ter passado poucas e boas defendendo a categoria. Já enfrentou pressão por defender esses profissionais? Assim, alguém chega assim, querer calar sua boca, tal, pô, fica aqui e tal, deixa esse bicho se lascar lá, vamos dar o português. Já passou por isso? Já passei por uma oportunidade, por uma experiência dessa daí, que para mim foi traumática, mas também serviu de lição. Em 2019, quando o governo Wilson Lima decretou uma lei onde congelou o salário dos servidores públicos do Estado, e aí incluiu não só os profissionais da saúde, mas também da segurança e da educação, enfim, todos os profissionais do Estado, servidores públicos do Estado, a saúde, a educação e a segurança se uniram em um ato de mobilização e começamos um movimento aqui na cidade, em todo o Estado, de forma a ser contrário a esse projeto de lei à época do governo Wilson Lima. E começou a tomar uma proporção muito grande essa mobilização das 3 categorias, né? E o governo do Estado, vendo que a mobilização estava chegando a um tamanho que ele viu que ele não ia conseguir segurar aquele movimento, ele entrou na justiça alegando ilegalidade dos atos que nós estávamos fazendo, e a justiça nos multou, os presidentes do sindicato, em R$100 mil por dia, caso a gente permanecesse com aqueles atos ali. Então, logicamente que aquela ação, né, aquele ato governamental, né, acabou com a mobilização, mas serviu de aprendizado. Serviu de aprendizado porque a partir dali eu percebi que às vezes você lutar contra algo ou alguém que você não tem força não adianta, que é muito melhor você sentar à mesa, dialogar, buscar o diálogo, buscar um caminho, construir pontes para que se chegue a um objetivo comum. No caso nosso lá era benefício para o servidor público. Essa foi a lição que eu tive por ter passado por esse aprendizado. Parabéns pela lição. Eu tenho um pensamento também da mesma linha que o senhor diz agora, que tem meios e mecanismos para tudo. Inclusive, algumas pessoas dizem que para a gente modernizar e mudar a política no Brasil, nós temos que ir para a rua em massa. Que nada, faz isso não, nós vamos me apanhar muito. O Alexandre de Moraes dá uma canetada de lá que a gente apanha aqui no Amazonas. Na realidade, hoje tem aí, ó, a mídia, a internet, tem um celularzinho na mão, o que falta é político lá no Senado,
na Câmara Federal é disponibilizar alguma coisa onde a massa pudesse votar e atropelar o sistema. Vamos congestionar o sistema, porque na rua não dá, na porrada não vai. Para ir reivindicar contra o sistema, contra o governo, o senhor pega multa de 100 mil, de outros de 1 milhão, que o caminhoneiro tem multa de 1 milhão aí, por causa daquele 8 de janeiro. Então, parabéns, porque o senhor aprendeu e achou o lado certo. E outros que estão pensando também da mesma forma, às vezes reivindicar, tem várias maneiras de reivindicar, sem queimar pneu, sem fechar a rua, sem atropelar ninguém. O governo, ele tem as teses dele, mas você põe as suas em prática e assim a gente acha o caminho suicito para chegar ao denominador comum. É isso, né? O senhor hoje na vida pública, nós estávamos falando de gestão de saúde que ele viveu, mas hoje o senhor entrou na Câmara Municipal. O senhor é político, eleito, uma porta que Deus lhe deu, que o senhor já confessou, já assistiu, o senhor já falando em outros momentos, como foi a sua chegada na política sem dinheiro, desacreditado, não teve o partido para injetar ali, tá aí, Sérgio Baré, vai lá. Não, eles querem nome, mas quando o cidadão não tem o nome, hoje ele tem um voto, hoje está atrás dele, porque já tem um voto garantido. Então, o senhor chegou lá na Câmara, o senhor é o que o senhor imaginava ou tem alguma coisa? Mas rapaz, onde eu me meti? Olha, é o que eu já imaginava. É lógico que ali é um aprendizado constante, diário. A gente sempre está aprendendo ali com os colegas, principalmente com aqueles colegas parlamentares que já trazem uma bagagem, uma expertise bem maior do que é o parlamento municipal, né? Mas eu, por vir de uma família tradicionalmente política do estado de Roraima, eu já conhecia mais ou menos parte dos bastidores da política, né? Então, é lógico que nós estamos ali sempre abertos a aprender, estamos aprendendo diariamente, mas eu já conhecia um pouco do que se trata, como se faz a política. O que chega às nossas mãos, a gente tem que perguntar. Paralelamente, existe política de verdade para a população ou ainda é só promessa? Eu já respondo que sim, ele é um exemplo disso aí, que ele faz um belo trabalho, ele tem um grande trabalho, que ele ainda vai falar do trabalho que ele faz, como o vereador Sabino, que veio aqui, também a gente conhece, grandes projetos dele, e eu quero que o senhor responda se existe. Existe sim, políticas direcionadas ao benefício comum das pessoas, das comunidades, dos bairros, das cidades. Sem dúvida nenhuma, existem bons nomes na política, como também existem maus nomes. Isso em todo lugar, em toda profissão. Nós temos os bons e os maus profissionais. Na política em si, cabe à população fazer esse julgamento na hora certa, de quem os representa, de quem ela quer dar continuidade, de quem ela quer dar uma nova oportunidade ou uma oportunidade, enfim, né? A população é que deve julgar o trabalho de cada político, estar atenta mesmo ao trabalho e ao desempenho, à performance, aos resultados de cada político, para ela, na hora certa, fazer o julgamento popular. A pergunta: qual é a principal bandeira, colocaram aqui, o senhor quer levantar, ou que o senhor levanta como vereador? Se tivesse que resumir o seu mandato numa missão, assim, qual seria? O senhor tem vários projetos, mas uma bandeira que o senhor defende mesmo assim? É a saúde, a saúde pública, não poderia ser diferente, né? A saúde, ela é minha prioridade na minha vida pessoal e na política, é minha bandeira principal de trabalho. A grande maioria dos meus projetos são voltados realmente para garantir uma melhor assistência, um melhor cuidado da saúde da população, assim como também do serviço público e do servidor público, em especial hoje o servidor público municipal, é para que a gente direciona os nossos projetos de leis. Eu ouvi aqui falar em projeto de lei, o senhor tem um projeto de lei de limpeza urbana, me corrija se eu estiver enganado. O senhor apresentou um projeto que transforma punição em conscientização. O cara joga lixo na rua, ele poderia ser penalizado com uma multa. Isso aí ajuda. Eu até reconheço que nas escolas públicas, eu estudei, o senhor também estudou, a gente está, hoje em dia, que malmente se coloca ali educando que o lixo é colocado aqui, o que é descartável aqui, seletivo. Mas eu e o senhor, nós nem tivemos isso, nós aprendemos na tora. Como seria essa situação assim? Na verdade, já existe uma lei municipal que pune
Sim. o cidadão que joga lixo de forma irregular em pecúnia, né? Em dinheiro. Já existe essa lei. O que eu propus na lei foi uma mudança dessa lei que já existe para propor uma outro tipo de punição, que seria assegurar aquele infrator que joga lixo em local errado, que ele cumpra no mínimo 90 dias trabalhando na linha de frente da CEMUSP. Para ele entender o que é sujar a cidade. Para ele entender, exatamente. Para ele limpar a cidade, para ele limpar a sujeira da cidade. Concordo com o senhor. Sabe? Então essa foi a nossa proposta de mudança dessa lei. O que a gente espera é que ela seja bem aceita. Até porque isso aí vamos expor assim, 1 milhão, 10 pessoas que conseguem fazer uma atrocidade dessa na cidade, né? Exatamente. Então, se eles fossem, de fato, penalizados, seria uma forma educativa que eles não aprenderam, talvez com diálogo, aprenderia na prática, né? Perfeito. Essa seria uma punição pedagógica, sabe? Fazer com que o indivíduo que joga lixo de forma irregular em local errado, que ele passe 90 dias trabalhando na linha de frente, limpando a nossa cidade. Parabéns, concordo com o senhor e doa quem doer. Tamo junto nessa aqui. Parada de ônibus noturnas, segurança, um outro projeto seu de segurança que no transporte público à noite permita após as 21 horas até as 5 da manhã que o motorista, sem transtorno, sem dano, eu pedisse para descer, dá para o senhor parar um pouquinho mais ali na frente? Ele assim o fizesse para a questão da minha segurança e da segurança de outras pessoas. Exatamente. Isso é para aumentar a segurança das pessoas, principalmente das mulheres. Entendeu? Então esse projeto visa reduzir esse horário, né, que hoje na lei está a partir das 11 horas, reduzir a partir das 21 horas, que qualquer pessoa que se sinta mais confortável a descer mais próximo da esquina da sua casa, que ela tem essa autoridade assegurada em lei para pedir ao motorista para parar um pouco mais adiante ou um pouco antes da parada tradicionalmente do ônibus, para que ela desça mais próximo da sua casa e diminua esse trajeto, esse percurso que ela faz de insegurança, né, da parada de ônibus até a sua casa, que diminua esse trajeto e aumente assim a segurança, principalmente dessas mulheres, dessas jovens, dessas meninas que saem da escola, da faculdade, de mães que saem do trabalho e que estão indo para a sua casa, e a gente quer com isso aumentar a segurança delas nesse trajeto. Quando o senhor falou da mulher, da criança, dessa jovem, eu coloquei até eu mesmo, porque a gente anda inseguro, né? A gente desce assim do carro, numa parada, perto de uma coisa, a gente fica meio tenebroso, né? É um projeto também louvável, parabéns por essa... Isso aí é brigar contra o sistema, isso é bom. Utilidade pública social também, o senhor reconheceu instituições de utilidade pública. Qual o impacto disso na vida das organizações aí? Olha, são organizações do terceiro setor que fazem um trabalho belíssimo na nossa cidade, né? Instituições que tiram jovens da rua e colocam para treinar jiu-jitsu, colocam para dançar, colocam, sabe, para praticar cultura, né? Esporte, o lazer. Então, tendo essa visão, essa mentalidade, a gente estimular, né, através de um projeto de lei, uma instituição dessa, né, se torne de utilidade pública, a gente está fomentando exatamente essa cultura na nossa cidade, sabe? Então, às vezes o jovem, em vez de estar na rua praticando algo errado, ele está ali treinando jiu-jitsu, ele está ali treinando futebol, está numa escolinha de futebol, ele está, uma jovem, uma menina, está na dança de balé, sabe? Treinando balé, treinando dança, sabe? Fazendo teatro, arte. Eu acho que faz parte do parlamento incentivar instituições sérias que prestam serviços relevantes para a nossa cidade. Política pública muito boa. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Conexão Política, ligando você ao poder, volta já. Conexão Política, ligando você ao poder. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos! Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WK Connect Brasil, de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá!
Olá, cantores de Manaus! A WCAR Connect Brasil está lançando uma proposta especial para a produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio, com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WCAR Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve! Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe, e vai trazer para cá nessa nova parceria com a WCAR Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguarde, hein? Sabe o que você vai fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer... Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WCAR Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos. Oferecendo produções de alta qualidade, com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WCAR Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo, Vitória Fernandes e você, aqui na WCAR Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WCAR Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WCAR Connect Brasil. Conexão Política, ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política, ligando você ao poder. Ao meu lado está o vereador Sérgio Baré, continuando a nossa conversa, nosso bate-papo e a nossa entrevista. O senhor, pelo seu porte da saúde, o senhor também tem um projeto que propõe atendimento de urgência e fisioterapia pelo SUS. Isso. Fale sobre isso aí para nós. É um projeto de lei, né, que está em tramitação na Câmara Municipal, que dá a possibilidade da gestão pública municipal, do Executivo Municipal, garantir uma unidade de cuidado de urgência e emergência em fisioterapia, especialmente para os servidores públicos da saúde. Por que me veio essa ideia e transformar essa ideia em projeto de lei? Porque como servidor público da saúde, quantas e quantas vezes eu presenciei colegas servidores públicos trabalhando com dor,
seja dor de cabeça, seja dor na coluna, seja dor no quadril, seja dor de uma endometriose, enfim, trabalhando com dor. Imagina você trabalhar e produzir com dor. Como é complicado isso daí. Então esse projeto visa exatamente a unidade de saúde ter um local destinado para o fisioterapeuta que já faz parte da rede como servidor público, sabe? Levar esse cuidado para os servidores públicos, sabe? Você ter condição de cuidar de quem cuida, de cuidar daquele servidor público que porventura foi trabalhar, mas está com dor na coluna lombar. A gente tem um cuidado ali emergencial para tratar, para reduzir aquela dor e melhorar a sua produtividade no trabalho. Assim como quem está trabalhando com dor de cabeça, dor na região do pescoço, né, que é na cervical, né, uma dor de uma cólica menstrual, uma dor de uma endometriose, uma mulher que sofre muito com endometriose, enfim. Esse projeto visa cuidar de quem cuida. Porque parece que assim, às vezes a gente chega num determinado local e a gente só imagina que a gente está doente. E que o servidor ele não adoece, ele não pode faltar, e às vezes o servidor é obrigado a ir mesmo, porque às vezes tem regras que, sei lá, uma falta 2 ou 3, sei lá, e ele é penalizado, né? Sim. Como em todas as empresas tem também. Então, é um projeto louvável e muito bom, e parabéns. Aqui a gente também tem, aqui na área que o senhor também criou, a assistência fisioterapêutica para mulheres mastectomizadas. Isso aí já é, inclusive essa daí foi nossa primeira lei sancionada pelo então prefeito Davi Almeida, à época, né? Então a gente idealizou esse projeto para que na rede pública municipal a gente garanta uma assistência de qualidade àquelas pacientes, aquelas mulheres que adquiriram câncer de mama e passaram por um procedimento cirúrgico de retirada, muitas vezes de toda a mama. Essas mulheres sofrem muito com dor, com limitação funcional daquele braço, né, do lado da mama que foi cirurgiada. E esse projeto visa garantir uma assistência de qualidade e especializada já na rede pública municipal, para a gente melhorar não só a qualidade de vida, mas a funcionalidade daquelas pacientes. E porque às vezes não é nem só uma dor física também, né? Mas aquela dor emocional, né? Com certeza. Perder um membro, o corpo está ser mutilado. Com certeza absoluta. É um tratamento muito louvável. Inclusive, eu me lembro que o senador Plínio Valério era 50 anos, né? Que a mulher poderia fazer o exame da mama, o primeiro exame da mama. Ele conseguiu, também através de lei, baixar para 40 anos, reduzir para 40 anos isso aí. E esse projeto, assim, que nem o seu, que nem o do senador, pessoas que trazem um benefício à saúde, eu louvo e vou sempre batendo na tecla. E quando vier uma outra pessoa aqui também, do jeito que eu estou citando o nome do senador Plínio, vou citar o seu também, porque é um projeto seu, que já foi sancionado pelo prefeito Davi Almeida, parabéns. Isso aí é cuidado mesmo, isso é cuidado de pessoas que, de fato, o vereador tem. Quem dera, se todos os vereadores da nossa cidade pudessem ter projetos que trouxessem benefício ao povo, não para lançar no celular e coisinha para pegar TikTok, para ganhar link, like, sei lá o nome que quiser dar de aba 4. Não, mas mostrar saúde pública, vida pública, um benefício à sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança que o senhor está exercendo no seu mandato. Eu quero mais vezes estar somando com o senhor, que o senhor possa também estar aqui com a gente, divulgando o seu trabalho, tá bom? Eu queria que o senhor falasse sobre a valorização do servidor, que também a gente vê que é uma das falas que o senhor tem falado sempre a respeito do servidor. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, que já teve a gestão anterior, tem agora, sim, tanto a municipal como a estadual. Como eu falei, a saúde pública, o serviço público, o servidor público é minha principal bandeira de trabalho na minha vida pessoal e na minha vida pública, hoje como parlamentar. Então, perpassa pela valorização do servidor público, tanto estadual quanto municipal. É lógico que hoje a gente no parlamento municipal, a gente utiliza aquela tribuna para fazer uma cobrança, né, através dos nossos discursos, por exemplo, ao governo do estado. O próprio atual governador interino anunciou há poucos dias, acho que antes de ontem, ou foi ontem,
né, o pagamento da database dos servidores públicos da segurança, né, mas quero até mandar um recado para ele, que a saúde também está aí em processo de negociação, que saúde está com a database de 2022 e 2025 atrasadas. Vou colocar em dia, governador. E vem agora de 2026, né? Então há necessidade dele sentar também com os sindicatos que representam os profissionais da saúde para estar ali negociando, enfim, de repente estar resolvendo essa situação do servidor público da saúde. Mesma coisa do município. O município também precisa se atentar e, através da mesa municipal de negociação permanente do SUS, né, achar um caminho para que o percentual de reposição salarial dos servidores públicos do município seja garantida como todos os anos está sendo garantida. E, aliás, Gessé, a gente precisa fazer essa ressalva, viu? Tá? O município de Manaus não deve um percentual de reposição salarial aos seus servidores públicos. Tá? Então, é um exemplo a ser seguido. Então, todos os percentuais de reposição salarial dos servidores públicos do município estão em dias. E eu não tenho dúvida que o prefeito Renato Júnior vai dar continuidade a esse cuidado, a esse tratamento que vem ao longo dos anos dos prefeitos que antecederam o Renato. Dinheiro tem, não tem? Tem. Na casa tem sobrando, né? Tem. Graças a Deus. A gente, quando fala de saúde pública, a gente fala dos projetos, a gente vê o vereador falando aqui, colocando a cara dele aqui, dizendo que está em dia. O município fez uma cobrança direta do ano 2022, 2025 ao governador interino que está no momento, que é o Roberto Cidade. Que chegue junto, governador. Vamos colocar a casa em ordem, até porque a gente é simpatizante do governo. Mesmo do Wilson Lima deixando essa dívida aí, mas a gente é simpatizante do governo, que fez muitas coisas boas também para Manaus, para o Amazonas. E continue fazendo aí um trabalho que a gente pode colocar a casa em ordem, sim. Dinheiro tem sobrando, a gente sabe que dinheiro tem. Tem uma licença que traz muita polêmica, que é a licença menstrual. O que o senhor, como da área da saúde, o senhor tem para dizer nessa licença menstrual, que muitas pessoas, isso é fricote, que não sei o quê. O senhor que é da área, diga aí, o que melhoraria a vida dessas mulheres aí? Principalmente daquelas que sofrem com endometriose. É uma dor que as mulheres relatam que chega a ser insuportável. Né? Então, para esse grupo de mulheres, sabe, eu acrescento que de fato, sim, um benefício grande para elas. Porque é nesse período, né, de dores intensas que elas devem buscar cuidado. E entre esses cuidados está o repouso, não só o cuidado medicamentoso, o cuidado médico, mas o repouso faz parte do cuidado, entendeu? Então, eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Se imagina você trabalhar com uma dor que está chegando ao seu limite, ao limite do suportável. Como produzir, como atender bem, como cuidar bem do usuário do serviço público, sabe? Então, eu acho que leis como essa, que garantem, né, um cuidado maior ao servidor, sempre são bem-vindas. Parabéns, porque não é só o caso de tomar um remédio e continuar, né? É o repouso mesmo. Parabéns. Aqui também o senhor tem em relação ao autismo, o senhor também propõe que alunos com autismo possam ser dispensados do uso do uniforme. O que isso traz de benefício para esse aluno, ou onde favorece ele? Que a gente sabe que irrita muitas coisas, às vezes um toque num autista irrita, às vezes uma roupa que já é feita pela escola, que às vezes não se adequa ao aluno. No que isso traz de benefício a ele? O autismo é uma condição, né, neurológica das pessoas, não é uma doença, é uma condição que requer um cuidado diferenciado. É diferente. Então, essa propositura partiu de uma mãe que deu a ideia, e a gente sentou com a nossa equipe técnica e chegamos à elaboração desse projeto de lei. Tem crianças que se incomodam com a etiqueta que está no uniforme, na camisa, ou com a cor, ou com o modelo daquela camisa.
isso impacta diretamente no seu ensino e aprendizado, lá na escola, na sua concentração, sabe? Então, identificando esses casos, é preciso que a gente cuide deles, ou trate deles com equidade. E é exatamente em cima da equidade que está o propósito desse projeto de lei. Tratar diferente quem é diferente. Entendeu? Então, garantir com essas crianças, com esses jovens, com essas pessoas, né, que apresentam, né, esse déficit, garantir que eles não tenham a obrigação de frequentar a escola com uniforme. A gente percebe que todos os seus projetos, todos, até o que me chegou aqui presente, ele tem algo em comum, que é cuidar da saúde, dignidade e cuidado com as pessoas. É um projeto louvável, são projetos louváveis. O senhor pode de fato usar o título, dizer que o meu cuidado é com pessoas, porque os seus projetos são voltados mesmo para as pessoas, e é uma raridade hoje a gente ver isso aí. A gente vê mais pessoas preocupadas às vezes com bueiro, com falar do buraco ali que está ali e tal, mas o projeto em si, essas pessoas que geralmente reclamam não tem. E o senhor, em tão pouco tempo, o senhor tem N projetos. Parabéns, que Deus lhe conserve aí 10 mandatos, 20, sei lá. Obrigado. Para o senhor trazer benefícios à sociedade. A gente senta com a nossa equipe técnica, que eu quero dividir, né, essa sua fala, né, esse seu elogio, com toda a minha equipe técnica, que a gente senta junto, trabalha junto para elaborar projetos de leis que realmente tragam impacto positivo na vida das pessoas. Algo que realmente tem impacto, e que esse impacto seja bom, seja louvável, seja positivo na vida das pessoas e da comunidade. Vou voltar aqui, mas saúde não é hospital, é prevenção, é isso? Saúde? Prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio. Mais barato. Então a saúde em si é prevenção. Sem dúvida nenhuma, sabe? A prevenção, principalmente, quando a gente fala de saúde preventiva, a gente está falando de saúde que tem como responsabilidade o município, né? O município é responsável pela saúde preventiva, né? Por promover saúde, né? Por trabalhar a prevenção ali na atenção básica de saúde, né? Então, a gente até conhece um pouco, né, da saúde preventiva por fazer parte dela como servidor público. Então, a gente não só conhece, como reconhece todas as nossas dificuldades, assim como também as coisas positivas do serviço público da rede municipal, né? Então, prevenir é o melhor remédio. Prevenir que a pessoa caia é muito mais barato do que fazer uma cirurgia, do que tratar. Uma fratura em decorrência de uma queda, um traumatismo craniano em decorrência de uma queda, sabe? De uma internação hospitalar que pode levar a uma pneumonia. Sabe, tratar a pneumonia vai ser muito mais caro, uma corrente, né? Então, prevenir é o melhor remédio, sempre. Política de verdade é tratar de gente, de pessoas. É isso. É isso. É cuidar de gente. A essência da política é servir. Então, eu sempre falo uma frase que eu sempre utilizo, sabe, que a gente precisa fazer com que a política cumpra o seu verdadeiro papel social. Qual é o papel social da política? É servir. Servir as pessoas, servir as comunidades, servir a cidade. Então é a gente fazer com que a política cumpra esse papel social, que com certeza absoluta a gente está no caminho certo. Fala-se muito de inclusão. A gente já até ficou o nome já hoje tão simpático. Inclusão social, inclusão disso, inclusão daquilo, inclusão. Mas inclusão não é discurso, tem que ter a prática, é isso? Claro, com certeza, absoluta. Não adianta nada a gente propor um projeto de lei, esse projeto de lei virar lei, sabe, de inclusão, vamos dizer, de um serviço de reabilitação para paciente mastectomizada, se ela não é colocada em prática. Ela fica só no papel, não adianta nada. Então a gente, além de propor o projeto de lei e se virar lei, a gente tem que também fazer um trabalho político para que aquela lei seja executada, sabe? Seja realmente colocada em prática e que chegue em benefício na ponta daqueles que mais precisam, que são os pacientes. O senhor como político e o senhor também como da área da saúde,
o senhor acredita que tem gente que não precisa de remédio, ele só precisa ser ouvido? Sim, com certeza. Precisa ser acolhido, sabe? Precisa ser ouvido, precisa ser entendido muitas das vezes. Às vezes uma conversa, sabe? Um aconselhamento, sabe? Um acolhimento é o principal remédio, né, para muitas mazelas que a gente encontra na vida pública, né, como profissional da saúde. E o senhor também tem a sua base eleitoral, que é na Colônia Santo Antônio. Mas isso aí não quer dizer que o senhor seja o vereador só de lá. Se o senhor quiser também ser o meu vereador, aqui o senhor é meu vereador. Então, toda Manaus, onde tiver um projeto, quiser auxílio de um vereador, tiver desassistido aí, ó, vamos procurar aqui o nosso vereador Sérgio Baré, que ele pode estar chegando junto com você. Nós vamos já deixar um contato com você também, para que você possa chegar junto e procurar a assessoria dele, para que possa chegar e fazer algo pela sua comunidade. O senhor também está realizando, durante o mês de abril, a entrega de convite para equipes de quadrilha. É isso? Para a competição do Arraial do Baré. Fale um pouco sobre desse arraial. Sou vereador de Manaus, viu? A gente tem uma base eleitoral lá na Colônia Santo Antônio, porque o meu gabinete comunitário, onde a gente presta assistência de fisioterapia, assistência psicológica, assistência social, assistência jurídica, exames médicos, fica na Colônia Santo Antônio, mas sou vereador de Manaus. Eu estou atento à necessidade e ao chamado da população de toda a nossa capital, tá bom? De toda a nossa Manaus. É verdade, nós estamos saindo, visitando os ensaios das quadrilhas juninas tradicionais da nossa capital. Eu, por ser um amante da cultura popular, principalmente de festa junina, de gostar muito desse segmento, né, resolvi me preparar o ano passado para esse ano. A gente está vindo aí com o primeiro Arraial do Baré, que será realizado lá na Colônia Santo Antônio. E nós vamos ter um concurso de quadrilha junina tradicional. E essas quadrilhas estão sendo convidadas agora porque elas precisam se preparar até o dia do concurso público, que vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho, né? Já no início de junho ali, pegando uma data muito comemorativa e alusiva, né? Que pegando ali o dia de Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro, que é o santo que dá nome ao bairro onde nós temos a nossa base eleitoral, que é a Colônia Santo Antônio. E a gente está organizando esse evento. Vai ser um evento que a gente está organizando com muito critério, sabe? De uma forma muito bem organizada, com muito capricho, para a gente acolher, para a gente realmente realizar uma bonita festa, não só para o bairro, mas para esse segmento da cultura popular que precisa ser mais valorizado, precisa ser mais visto pelo poder público. E a gente quer também se apresentar esse segmento cultural. Então, esse é o propósito maior da gente estar hoje organizando, propondo, e no futuro vamos executar o primeiro Arraial do Baré. Muito show, muito legal. Eu quero deixar aqui, abrir um parêntese aqui, para as pessoas que estão do outro lado aí. Eu conheci o vereador agora, poucos dias. Mas assim, ele tem uma leveza de alma, uma singeleza, uma pessoa pura, que na hora que você topar ele de frente, você vai entender o que eu estou falando. Foi a mesma coisa quando eu conheci o senador Plínio Valério, pessoalmente. Conheci ele há 3 anos no aeroporto, mas um cidadão assim, uma leveza ímpar. Aquela pessoa que ele se despisa assim do cargo. E hoje aqui é o Baré na rua falando comigo, e lá ele foi aquele cidadão com a esposa dele, eu com a minha esposa, nos cumprimentou, falamos, sentamos e trocamos, e depois já chegou ao ponto de a gente estar junto aqui inaugurando o podcast. Então, esse lado de um político, servidor, assim que ele deixa à vontade para conversar com ele, é isso que eu apresento para você. Você faça os seus pensamentos, as suas noções, quem você vai procurar no futuro, quem você vai votar. Eu sei que ele não está... O senhor está concorrendo o pleito para deputado estadual? Pretende no momento? Não vou concorrer. Eu vou cumprir meu mandato, meus 4 anos de mandato. Eu quero fazer um mandato
né? Estamos fazendo e propondo um mandato participativo, um mandato produtivo, mas acima de tudo ele precisa ser resolutivo, né? Então, quando a gente atende o chamado da população e a população me leva num local que está precisando da reforma ou reconstrução de uma ponte, eu preciso fazer esse requerimento, eu preciso ir na secretaria, conversar com o secretário, sensibilizar o executivo para a gente chegar lá e responder e ter reformado aquela ponte, garantindo assim maior segurança de crianças, jovens, mulheres, grávidas que atravessam aquela ponte ali, principalmente nessa época de chuvas fortes, né? Como eu sempre digo aqui no Conexão Política, o político, o vereador, o deputado, o senador, o governador, prefeito, ele não tem direito a lhe dar nada. Ah, eu quero uma carrada de areia, uma telha, uma geladeira. Não, o vereador não é para isso, entendeu? Até porque se ele fizesse seria uma bondade da parte dele, não é o dever dele. O dever do vereador é legislar, é cuidar da cidade, cuidar de pessoas, é proporcionar o bem-estar para você. A área lá da educação está com dificuldade, já falei com A, com B, com C, então chega até um gabinete e o vereador tem mais chance de chegar ao prefeito, a secretariado, para resolver. Esse é o papel do vereador. Seria isso o certo, né? Com certeza, absoluta. E a gente tem exemplo prático disso, que aconteceu agora na atualidade, Gessé. Nós tínhamos requerimentos que já estavam há algum tempo, né, requerido para o Executivo Municipal, a iluminação pública de um beco lá no bairro Santa Etelvina, no bairro Santa Etelvina, chamado Beco das Calcinhas. É um beco que é conhecido assim, naquela comunidade, né? E olha a proatividade do nosso assessor, né? Sabendo que já estava requerido, nosso assessor foi lá no Instagram do prefeito Renato e fez o pedido. Prefeito, atenda o pedido do vereador Sérgio Baré, da iluminação pública aqui do nosso beco. Olha a importância da participação popular. A comunidade me chamou, eu fui até lá. Representou a comunidade. Representei, vi realmente a necessidade de iluminação daquele espaço público para garantir maior segurança no trânsito, principalmente das mulheres e das famílias que transitam por lá. Fiz o requerimento, estava também fazendo a cobrança e veio a participação popular. Lá no Instagram do prefeito, falei, prefeito, atenda o pedido do vereador. E hoje de manhã tinha uma equipe da UGPM Energia, juntamente com a Manaus Luz, já fazendo a metragem para ver a quantidade de poste que vão colocar lá para garantir iluminação pública naquela localidade. Então, assim, esse é o nosso trabalho, atender o chamado, requerer ou fazer a indicação para o poder público, fazer a cobrança da execução, mas também a importância da participação popular, ajudando o parlamentar a cobrar a execução daquilo dali por parte da Prefeitura de Manaus, do Executivo, que é quem executa as obras, né? A população precisa entender também isso. A população pensa que é o vereador que faz, que é o vereador que executa, não é. Ele é o elo. Ele é o elo, ele é a ponte de ligação, ele é a voz da comunidade com o Executivo, né? Então a população precisa compreender isso, né? Que é para a gente trabalhar junto e unido e garantir melhores resultados na nossa atividade parlamentar. Vereador, faça suas considerações finais e deixe à vontade para isso. Gessé, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Conexão Política, tá? Com esse bate-papo aqui que foi muito legal mesmo, muito esclarecedor, né? Eu queria me comunicar diretamente aos meus eleitores que me deram essa oportunidade, a toda a população de Manaus, falar que o vereador Sérgio Baré está atento à necessidade das pessoas, né? Se você precisar que nós vá até a sua comunidade, a sua rua, o seu bairro, para que a gente cumpra o nosso papel de lhe ouvir, de acolher as demandas, de fazer os requerimentos, de fazer as indicações necessárias, vocês podem contar comigo e com a minha equipe para isso. Nós estamos à disposição. Eu quero falar também para você, se você se sentir à vontade, siga o nosso trabalho nas redes sociais. Nosso Instagram é @Sérgio Baré Cruz. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta as nossas publicações, o nosso desempenho parlamentar, e também nós estamos ali abertos a receber críticas construtivas que vão nos ajudar a melhorar ainda mais enquanto parlamentar. Então, um forte abraço a todos. Obrigado, Gessé, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço.
E um beijo no coração a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um da gente, a nossa família e a nossa casa. Ok. Muito obrigado aí também pela presença do nosso vereador. Agradecer aí quando o senhor se pronunciou de vir e veio. E que Deus possa estar abençoando você do outro lado aí, tá bom? Conexão Política, ligando você ao poder. Siga-nos diretamente no canal WK Connect Brasil. Um abraço. Deus nos abençoe. Conexão Política. Ligando você ao poder. Você tem um encontro marcado com a política e a informação de qualidade. O podcast Conexão Política recebe um convidado especial para um debate direto e esclarecedor sobre os temas que impactam o Brasil e o Amazonas. Conexão Política, ligando você ao poder. Sob a apresentação de Gessete Oliveira. Conexão Política. Ligando você ao poder.